Então, o que a gente percebe é que essa alteração é brutal contra a juventude brasileira. Todo mundo quer ouvir a Helenira. Ontem o Daniel Cara ficou aqui falando da Helenira, toda hora o pessoal no chat falando que a Helenira dá aula sobre a reforma do ensino médio. É impressionante. E a Helenira é muito pop, está em vários canais da mídia progressista, chamada o tempo inteiro. Né? E ontem contei aqui a história. Conheci a Helenira num grupinho desses de WhatsApp de esquerda e vi ela lá escrevendo e debatendo. Eu falei, nossa, que interessante. E aí chamei ela faz tempo, acho que faz uns 2 anos já. A Helenira talvez lembre, acho que faz mais de 2 anos, sei lá. Lá no Giro das 11, quando eu fazia o programa lá na TV 247. Né? Hoje ela está aqui. Né? Vamos ficar juntos pro resto da vida. Ela vai conversar com a gente exatamente sobre isso. Né? O Camilo Santana confirmou a suspensão do calendário do ensino médio e das mudanças do Enem numa reunião, logo depois de uma reunião com o Lula, em que vocês veem aquele homem do lado do... Tem dois homens de cabeça branca ao lado do Camilo. Um é o Lula, o outro é o sindicalista Heleno Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, que é do PT, que é da mesma corrente de Gleisi e Lula no PT, da CNB, e que teve lá ontem a convite do presidente Lula. Achei bem interessante essa estratégia do Lula, grudou um sindicalista ali para falar desse tema, né? O Heleno Araújo, acho que deu resultado. Vamos entender direito, porque é isso. O Camilo disse que suspendeu, mas não revogou, mas dá para revogar. Enfim, é um assunto complexo. Helenira vai explicar para nós, ela que junto, é uma dupla. Já virou, apresentei esses dois um para o outro, juntei esses dois lutadores da educação, já estão até escrevendo o artigo juntos. Saiu esse artigo de Helenira e Daniel Cara, como reformular as diretrizes, com uma análise exatamente de como superar a reforma do ensino médio. Fala, Helenira, tudo bem? Bom dia, Mauro, bom dia, Fórum Café. Tudo bem, estamos com perspectivas boas, né? Eu só queria lembrar você que você saudou aí várias torcidas, mas tem que saudar a torcida do glorioso Água Santa. Afinal de contas, é o campeão paulista. Timão aí eliminou São Paulo e ganhou do Palmeiras, ó. Tá vendo? Gloriosa. Mas ainda tem a finalíssima, né? Ainda tem mais um jogo ou não? Acho que tem. Não Mas sei, eu confesso que eu não posso perder a oportunidade só. Helenira, fala de ontem, né, dessa notícia aí que chegou já, na verdade, anteontem, e do que foi, explica para nós o que é essa história, suspensão, revogação, enfim, dá o contexto para nós aí, dá uma aula sobre reforma do ensino médio. Bom, Mauro, é que quando você faz mudanças muito estruturais no funcionamento, na organização de escolas, elas nunca são implementadas do dia para a noite. Era tudo ontem de um jeito e vai ser tudo diferente amanhã. Existe uma necessidade de um processo para fazer isso. E aí, o que acontece? O mercado, né, ele já tinha adiantado esse processo em determinados lugares, por exemplo, em Santa Catarina, como o Deschamps era o secretário estadual de educação e o presidente do Conselho Nacional de Educação que fez a reforma, que fez a base comum curricular, né, que coordenou esse processo a mando das empresas que estão e vão lucrar muito com esse dinheiro, com essa mudança. Ele já tinha implementado uma série de alterações no sistema estadual de Santa Catarina, por exemplo. Mas quando você aprova a lei, depois você aprova a BNCC, depois você aprova o novo plano do livro didático, isso faz com que tenha um processo para implementação. No ano passado, o Milton Ribeiro, aquele anti-ministro da Educação, ele fez uma proposta que foi formalizada numa portaria, que era a portaria 521, de etapas de implementação, que tem uma série de coisas, de mudança curricular, de aumento de carga horária, de implementação isso primeiro no primeiro ano do ensino médio, depois no segundo, depois no terceiro, e esse processo, ele não foi totalmente encaminhado em todas as redes, né? Porque também as redes têm ritmos diferentes de implantação. E aí, o que acontece? No início do ano, no dia 7 de março, o Camilo Santana publicou uma portaria, que é a portaria 387 do MEC, atualizando esse calendário das mesmas etapas, no mesmo formato que o Milton Ribeiro tinha proposto, apenas
alterando para mais um ano, né, dando um prazo de mais um ano para cada coisa. Então, se era para estar implantado em todos os primeiros anos, em 2021, desculpa, em 2022, era obrigatório, mas teve redes que não conseguiram, então ele atualizou esse calendário simplesmente no mesmo formato, no mesmo esquema. E no dia 8 de março, ele publicou a portaria 399, em que ele propôs a abertura de um debate sobre a revogação, esse debate coordenado por uma secretaria do MEC, mais o Conselho de Secretários Estaduais de Educação, mais o Conselho Nacional de Educação e mais ai, meu Deus, tinha mais um órgão. O que acontece? Esses 3 órgãos, é razoável que o MEC seja coordenador do processo de debate, é assim, a Dilma já estava, né, promovendo um amplo debate que foi completamente interrompido e atravessado por essa deforma, né, que foi proposta pelas empresas. E aí, então, a gente tinha esse processo, né? Então, a portaria 387, atualizando o calendário da implantação do governo Bolsonaro para o nosso governo, mas sem nenhuma alteração de organização e a abertura do debate. O que foi feito, anunciado segunda-feira e confirmado ontem, é que este calendário de implantação estará suspenso a partir de uma nova portaria do MEC. O que é mais importante é que no calendário da portaria 387, você tinha a implantação de um novo Enem, segundo os marcos dessa nova proposta. E isso é muito importante. Seria o Enem do bolo de pote. Exatamente, do brigadeiro, do como ser um milionário, do que rola por aí, de coisas desse tipo, né? O que acontece é que, então, você interrompe, e no caso da educação, existem políticas que não são definições diretas, às vezes legais, mas que criam o que eu chamo de alteração de trás para frente. Quando você cria um marco onde você vai ter uma peneira para o acesso ao ensino superior e dizendo que essa peneira vai ser alterada, a tendência é todas as redes se adaptarem para que o acesso, né, a essa peneira seja permitido. Então, independente de você fazer nenhuma modificação, se você não tivesse feito a Lei 13.415, mas mudasse o Enem de acordo com os princípios do que ela propõe, você estaria alterando toda a educação do ensino médio no Brasil, porque as pessoas procuram se adaptar. O problema é que essa adaptação... Na educação privada, né, Helenira? Inclusive na educação privada, até porque a lei vale para todo mundo, né? A lei 13.415 vale para todo mundo, mas tem um impacto, inclusive, maior na educação privada. E a gente não quer que isso aconteça exatamente porque você vai consolidar a demolição, né? E consolidar o abismo, o apartheid, que significará, está significando e significa o novo ensino médio. Para você ter uma ideia, Mauro, na sexta-feira passada eu estive no Congresso de Refundação da União Florianopolitana de Estudantes Secundaristas, porque eu sou dessas, né? Eu fui lá representar o sindicato, mas todo mundo sabe que eu tenho muita relação com o movimento estudantil, inclusive estou indo para o Rio daqui a pouco para participar do encontro de movimento estudantil, do Encontro Nacional de Estudantes de Escola Técnica, que é promovido pela FENET, que vai ter uma turma bem, bem boa lá, tanto de estudantes quanto de palestrantes. Mas nesse encontro na sexta-feira, os depoimentos dos meninos sobre o que está acontecendo nas escolas, e aí a gente tem que pegar que no estado de Santa Catarina isso está acontecendo há mais tempo, né? Então você tem uma consolidação maior da demolição, da destruição, do abismo, do apartheid. A gente tem 70% dos professores contratados temporariamente, um monte de gente entrando em depressão, as escolas caindo aos pedaços, porque o governo de direita lá, o governo bolsonarista, o fascismo, eles são inimigos declarados e executores das políticas antieducacionais, né? Então, perseguindo docentes, tem professor afastado por causa de escola sem partido, enfim. Lá a festa é bonita, para não dizer o contrário, claro. E aí, o que a gente viu? Os depoimentos são, olha só, eu estudo meio período, porque eu estudo de 7h30 a 12h15, mas no meu atestado está escrito que eu estudo integral, porque o novo ensino médio é supostamente integral, que é mentira. É mentira que é integral, é mentira que os estudantes têm escolha, é mentira que eles gostam mais do que estão estudando. Eles falavam com todas as letras, a gente sabe que a gente não está estudando o que precisa saber, está faltando estudar biologia, e química e história, mas está escrito que é integral, e por causa disso eu não consigo participar, por exemplo, de programa Jovem Aprendiz, de conseguir estágio, porque quem estuda integral não tem tempo de trabalhar.
Mas é mentira no atestado. Mas o que está acontecendo? O governador lá, o Jorginho Melo, bolsonarista, cortou 80% das bolsas permanentes dos estudantes. Então, a estudante chorava, dizendo, eu tenho que escolher na minha família se eu estudo ou passo fome. Ela chorava, aos prantos, falando no microfone do encontro. Então, o que a gente percebe é que essa alteração é brutal contra a juventude brasileira. É você criar esse abismo. E aí, a suspensão do calendário não é revogação, não é volta atrás, é simplesmente parar a implantação para o terceiro ano, por exemplo, né? O chocante, Helenira, aqui, esse é o artigo da Helenira e do Daniel Cara, as pessoas aqui pedindo onde encontra, foi publicado nesse site, a Terra Redonda. Acabei de colocar duas vezes aqui no chat o link para quem quiser ler o artigo, tá?